E aí, pessoal, resolvi que já estava gravando os livros lidos de outubro de 2023 e já aproveitei aqui a câmera ligada e resolvi comentar os livros que eu não consegui comentar lá, que são os livros que eu estou lendo e que eu vou ler em novembro, pelo menos começar, e alguns que eu vou finalizar. E também são muitos, então realmente ficaria um vídeo muito extenso. Resolvi, no final do outro, resolvi fazer esse daqui, e aí vou comentar rapidamente os livros que eu estou lendo e os que eu quero ler. Gente, alguns eu realmente estou lendo assim a perder de vista, né? Como, por exemplo, Fundamentos da Técnica Psicanalítica, uma abordagem lacaniana para principiantes, do Bruce Fink. É um livro que eu digo que estou lendo porque ele está separado ali, mas eu não estou dedicando semanalmente o tempo para lê-lo. Eu vou lendo conforme eu consigo e eu nunca consigo, então eu estou deixando ele separado ali, mas eu não estou dedicado a essa leitura propriamente, mas é um livro que eu quero estar lendo aí ao longo do tempo, esse ano e no próximo. E aí, outros que eu estou, outro que eu estou lendo, que esse eu estou me dedicando, mas não tanto, é o Seminário 1 do Lacan, que são os escritos técnicos de Freud, já venho comentando ele aí ao longo dos meses. Eu venho lendo ele junto com o Fundamentos da Clínica Psicanalítica, que é essa coletânea com textos clínicos do Freud, que eu estou lendo num grupo de estudos, e aí a gente lê um por encontro, um texto por encontro a cada 15 dias, e aí eu uso o Lacan como um complemento para ele, já que o Lacan está comentando os textos clínicos do Freud. Mas o Lacan eu leio uma aula por semana, e tem semanas que eu não leio, porque tem caído feriado, ou porque eu não tenho conseguido mesmo por falta de tempo. O do Freud eu estou seguindo direitinho, porque a gente precisa ler para os encontros, mas a gente até deu uma atrasada, porque um texto rendeu muita discussão, e a gente atrasou em uma semana, assim, né, a finalização dessa parte do livro. A ideia é ler uma parte nesse semestre e uma parte no próximo. Mas vai dar certo, a leitura está caminhando. Em algum momento eu finalizo também o seminário junto com esse do Freud. Esse daqui é uma releitura, né? Tipo, eu já li esse livro todo, já comentei. Acho que tem um vídeo sobre ele aqui no YouTube que eu fiz há alguns anos, mas tenho que procurar, tá por aí lá no meu login do YouTube. E aí, além desses de psicanálise também, eu tô lendo Fundamentos da Psicanálise de Freud e Lacan, volume 4, do Marco Antônio Coutinho Jorge, que eu leio junto com a Larissa. A gente lê, assim, se faz uma ligação e lê juntos, literalmente vai comentando. Então, é uma leitura que vai demorar um pouco, porque a gente precisa de tempo para se encontrar e tal. E aí não avança tanto, porque fica lendo juntos, mas até que a gente já leu 165 páginas, então em algum momento a gente vai conseguir terminar. E a gente gosta, tem umas partes que a gente ama, tem umas que a gente fica bem confuso, mas a gente se ajuda, assim, é uma leitura interessante nesse sentido, a leitura conjunta. E a gente está lendo juntos também o Jacques Lacan, Esboço de uma Vida, História de um Sistema de Pensamento, da Elisabeth Roudinesco. Esse a gente lê individualmente e fica comentando lá pelo WhatsApp, mas gente, assim, não é exatamente uma biografia, porque a gente tem poucos dados biográficos do Lacan. Ele fala muito mais sobre o esboço de uma vida, história de um sistema de pensamento. É mais a história do sistema de pensamento do que biografia do Lacan propriamente. Mas o que tem de biografia, a Roudinesco está conseguindo condensar aqui e apresentar pra gente. Então, nesse sentido, vale a pena, porque de fato a gente não tem muito acesso à vida do Lacan. E aí, outros dois livros de psicanálise que eu estou lendo são da coleção Passo a Passo. Os dois também são releituras. O Psicanálise com Criança, da Terezinha Costa, que é a mesma autora do Édipo, dessa mesma coleção que eu li agora em outubro. E, gente, é uma releitura, mas cada vez que eu leio esses livrinhos, assim, eu aprendo muito. E esse daqui ajuda muito a gente a pensar a história da psicanálise com criança, né, partindo desde o Freud, mas passando por grandes expoentes como a Ana Freud, a Melanie Klein, o Winnicott, François Dolto, o próprio Lacan. Então ele traz uma ótima contextualização acerca do desenvolvimento da psicanálise com crianças, e você sai conhecendo um pouco a teoria de cada um deles. Então é uma super recomendação. Termino logo em breve, em dezembro eu já comento como os lidos de novembro, certamente. E aí tô relendo também o Para que Serve a Psicanálise, como uma pergunta, né? Para que serve a psicanálise? Da Denise Maurano, que é a mesma autora do livro sobre a transferência, dessa mesma coleção que eu li no mês anterior, se eu não me engano, em setembro. E aí tô lendo junto com os alunos do estágio, então a gente lê juntos também, ele é um texto curtinho, a gente vai lendo e comentando semanalmente. E acredito que termino também agora
em novembro. E aí trago também como lido, faço resenha. Cada um desses que eu vou terminando, eu vou fazendo uma resenha escrita no Instagram. E aí os livros que não são de literatura, que não são de psicanálise, são de literatura mesmo, que eu tô lendo esse mês, bom, eu continuo lendo Blonde, volume 2, da Joyce Carol Watts, que é a biografia, é um romance, é uma biografia romanceada da Marilyn Monroe. E, gente, eu tô de saco cheio desse livro, não aguento mais, eu quero muito terminar. Faz muito tempo que eu tô lendo ele, muito tempo mesmo, eu demorei muito para ler o primeiro, aí passei um tempão para começar o segundo, tô lendo o segundo há muito tempo, parei por um bom tempo, tô retomando agora, mas me coloquei uma meta, porque eu quero muito terminar esse livro ainda esse ano, e eu acredito que em dezembro eu termino, porque eu não coloquei uma meta muito grande, porque eu não consigo ler ele muito ao mesmo tempo. Mas acredito que em dezembro eu termine, se Deus quiser, esse ano eu vou dizer que finalizei esse livro. Tô lendo o livro do City, do Star Wars, que é um box que vem com 4 livros do Star Wars. E, gente, assim, é uma grande besteira. Eu leio realmente para limpar o cérebro, assim, não ter que pensar. E porque eu tô assistindo a animação da Guerra dos Clones. E aí queria mais informações sobre Star Wars. E achei que esses livros podiam me ajudar. E de fato ajudou um pouquinho, mas não muito, é uma coisa bem boba. Mas tem comentários assim do Darth Vader, do Luke Skywalker, nas margens do livro, como se eles tivessem lido o livro e fizessem anotações. Então é legalzinho, assim, para quem é fã, e eu tô lendo, e quando eu terminar eu vou ler os outros. E aí também não tem um prazo, mas acredito que em novembro eu termino esse aqui também, já começo outro. E aí tô lendo, finalmente, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é um dos livros dos Jogos Vorazes, né, que foi publicado depois, mas é uma história anterior, a história que se passa ali na trilogia dos Jogos Vorazes. Li só o primeiro capítulo e já estou gostando. Vai sair um filme agora no cinema e por isso eu queria correr para ler antes de assistir o filme, mas duvido que eu vá conseguir, porque ele é muito grande, embora a leitura seja leve, seja tranquila, mas eu tenho esses outros também e eu não tenho tempo de ler, então sigo tentando. E aí, estou tentando também incluir a biografia da Britney, mas eu nem consegui começar, eu só botei lá no Kindle. E aí tem outros livros que eu gostaria de ler em novembro, achando pouco. Isso tudo, eu queria ler ainda esse livro que chegou aqui, o Pássaros Mortos a Facadas, do Cláudio Gadelha Rocha, que é um colega, e aí poesia, pretendo ler rapidinho, e aí quando eu conseguir ler eu comento aqui. Mas um que eu com certeza vou fazer maior esforço para ler em novembro é o Caminhos Encantados, da Maria Toinha e do Marcos Andrade, que eu ganhei do meu padrinho, Jean dos Anjos, e que eu coloquei como um dos livros, dos 12 livros para 2023. Por isso eu preciso terminar ele esse mês. Então, assim que eu conseguir, eu nem abri ainda tá lacrado, uma hora eu vou conseguir. E queria voltar a ler o Nelson Rodrigues, voltar para as obras completas do Nelson Rodrigues, ler uma das peças. Assim que eu conseguir, eu também venho, tenho tentado. Mês passado eu não consegui ler nenhuma, e a ideia era ler uma por mês, mas enfim. E aí, gente, por fim, que eu não tinha comentado sobre psicanálise, eu estou finalizando também a leitura desse volume, que é o volume 8, que são os textos empreendidos na obra do Freud entre 1906 e 1909. É aqui nesse volume que tem o texto sobre o comentário do Freud sobre o Gradiva, do Jansen. Só que tem muitos outros textos aqui que são muito interessantes, como o caso do Pequeno Hans, como o esclarecimento sexual das crianças, como o escritor e a fantasia, como o sobre as teorias sexuais infantis, o romance familiar dos neuróticos. Então é um livro que é mais voltado para questões sobre a infância, e isso muito me interessa, especialmente porque eu estou nesse momento nas disciplinas que eu dou aula de psicanálise, e aí ele vai me servir bastante, então estou aproveitando para ler o livro como um todo e faltam poucos textos, e aí eu acredito que em novembro também eu consiga. A gente tem uma pilha aqui do meu lado, é surreal, mas de fato boa parte não é para agora, e a parte que é para agora eu já venho lendo, então eu talvez consiga finalizar alguns deles, então quando for mês que vem, eu venho comentar os que eu consegui e os que eu vou continuar e os que eu inseri, porque ainda consegue aparecer um livro ou outro que eu desejei inserir ali no meio desse bolo. Então, mês que vem a gente conversa. Abraço.